história hoje, ela busca muitas novas abordagens, aquilo que nós chamamos de história cultural, né? Então, a história cultural, ultimamente, ela tem uma relevância muito grande, porque ela estuda a história da moda, a história da comida, a história da infância, a história do amor, a história do corpo, a história do prazer, a história das mulheres, a história dos homossexuais, enfim, né? E essa nova abordagem da história, que nós chamamos de história nova, ela surge na década de 20, na França, com a chamada Escola dos Análises, né? E ela passa por 3 gerações. Então, nós estamos vivendo agora a última geração, que é a geração já de Michel Foucault, a geração Foucaultiana, que já trabalha com essa abordagem bem mais contemporânea e voltado para as coisas, para os objetos, para o cheiro, para o prazer, para o sentimento, né? Então, ela sofre muitas transformações, né, a partir da escola dos análises, rompendo com aquela história tradicional, meio que de data, nomes, heróis, né, bem tradicional. E isso que eu acho importante, inclusive, para compreendermos todo esse movimento que a gente está vivendo atualmente, através da moda, inclusive, né, que é a tua área especificamente, né. Nós tivemos 3 grandes lançamentos dentro dessa história, né, que foi uma coleção da história da vida privada, lançada na França, já traduzido no Brasil. No Brasil também foi feito 3 volumes da história da vida privada no Brasil. E depois veio a história do corpo. Agora, muito recente, tem eu até não adquiri ainda, mas é uma coleção sobre a história das emoções, né? Então, tudo que se tem produzido hoje em dia tem buscado a história, essencialmente, como importância para a vida, porque não teria outro sentido, né, a não ser isso, né? Estudar para a vida, né? Estudar para a existência, para a sensibilidade, né, das coisas. Daí, eu acho fundamental estar aqui participando disso, né? Porque, essencialmente, nós estamos falando, buscamos aí como viés as redeiras de Limpo Grande, mas que, né, abarca tudo isso, né, toda essa sensibilidade, toda essa vida, todo esse mundo, né. A história dessas redeiras, ela, ela, ela remonta à história dos povos indígenas, né? Então, é um ofício que, se hoje é desenvolvido na região da Baixada, popularmente chamada de Baixada Cuiabana, né? O nome correto dentro da geografia é Depressão Cuiabana, que é a região do Pantanal, né? Então, onde existem várias comunidades ribeirinhas ao longo do rio Cuiabá e ao longo do rio Paraguai, né? O rio Cuiabá é um afluente do rio Paraguai, e nós vamos ter várias comunidades que até hoje usam essa técnica de fazer as redes. Aliás, não é só as redes, né? Eles fazem caminho de mesa, eles fazem aqueles porta-prato, fazem, né, forro de mesa, enfim, né, almofadas, né? Hoje eles já produzem uma gama muito grande de produtos. Mas, assim, no estudo que eu fiz, os primeiros trabalhos foram redes, né, tecido, né, por esses povos indígenas, e roupas, né? Então, assim, nós temos muitas criações de roupas feitas por esses povos indígenas, né? Os que tinham o costume de andar nu, como foi o caso, por exemplo, dos apiacás, né? Os apiacás é um povo indígena que hoje habita uma região mais central de Mato Grosso, mais precisamente na região de Barra do Bugres, né, uma região onde passa o Rio Paraguai, e é onde eles têm o costume de andar nu, mas que usam trançado feito de algodão. Né? Então, são espécies de, como é que eu vou dizer, de gravatinhas que eles tecem com algodão cru, colares, né, trançado, braceletes, entendeu? Que eles usam aqui, todos também trançados de algodão, né? Então, assim, não é especificamente para vestirem, né? Como
nós tivemos como os Guanás, os Guaicurus, né, e outros povos que habitavam essa região do Pantanal. Os estudos mais antigos para resgatar a história do algodão e da tecelagem foi feito através dos cronistas. Quem eram esses cronistas? Cronistas foram viajantes que passaram por Mato Grosso, né? E a princípio esses cronistas, esses primeiros viajantes eram espanhóis na sua maioria e que estiveram no Pantanal antes do descobrimento do ouro, que deu origem ao povoado de Cuiabá, né, e que deu origem a outros povoados de Mato Grosso, e que garantiu a posse dessas terras, né, para a coroa portuguesa. Então, quer dizer, antes dos portugueses chegarem nas minas de Cuiabá, os espanhóis já estiveram por aqui, pelo Pantanal. Eles chamavam o Pantanal de Xaraiés. Xaraiés era um nome dado pelos espanhóis. E Pantanal é uma denominação dada pelos portugueses, entendeu? Então é interessante isso, né? E assim, o nome verdadeiro, quer dizer, o primeiro nome atribuído ao Pantanal era Xaraiés. Tanto é que eles, como eles desconheciam essa área imensa, alagada, né, que embarca aí tanto Mato Grosso como Mato Grosso do Sul, que eles chamavam de Lagoa do Xaraiés, outros denominaram de Mar do Xaraiés, entendeu? Xaraiés, na verdade, era uma tribo indígena que habitava a região do Pantanal, né? Então, os primeiros registros do algodão veio através desses viajantes, né? Cronistas, né? Que acabaram passando por aqui e que relatavam o seu cotidiano através de diários, entendeu? Muito dessas coisas já foram publicadas, entendeu? Já estão publicadas, né? O que, né, gerou essas pesquisas. Então, eu vou citar aí um desses viajantes que teve aqui em meados do século XIV, século XV, né? Porque não, mais precisamente século XV, né? Que é quando os espanhóis chegam na América, né? Primeiro. E Cabeça de Vaca, né? Cabeça de Vaca foi um viajante que passou pelo Pantanal de Mato Grosso e teve contato com essas tribos do Xaraiés, né? Teve contrato com os chamados Guaicurus, porque o Pantanal ele era uma região que aparentemente ela não tinha nenhuma riqueza dentro daquilo que eles queriam, que era o ouro, a prata, né? Que eles estavam em busca disso, né? Então, quer dizer, e aí eles encontraram muitos índios. Claro que esses índios não foram nada amistosos com relação à presença deles, né? Mesmo porque o uso de armas de fogo e a chegada deles através, né, feito às vezes com violência, escravizando os povos, fez com que esses povos resistissem, né? E não aceitassem a presença, né, desses, vamos dizer assim, invasores, né? E aí aconteceu que muitos desses povos acabaram sendo exterminados, tal. Então nós temos muitos relatos desses viajantes, como Cabeça de Vaca, eu vou pegar aqui alguns desses relatos, onde ele dizia que esses povos, esses índios usavam tecelagem, roupas, eram panos muito compridos que eles enrolavam no corpo, entendeu? Devia ser muito bacana, né? E tem imagens disso, depois eu posso fotografar do livro e te enviar, né? Eles chamam de panões, né? Eram panões, onde eles usavam isso, principalmente as mulheres. E muito interessante, porque eles já desenhavam, então havia tinturas onde eles desenhavam imagens antropomórficas, né, quer dizer, de animais. Existe uma qualidade, uma espécie, aliás, de algodão que chegou até a nossa região, que eles chamam de
ele é um algodão, uma espécie de algodão, não é nativo, ele é selvagem. Ele não chegou a ser, não é essa espécie hoje já híbrida, entendeu? Trabalhada em laboratório e tal, mas que dizem que a fibra dele é muito resistente, extremamente resistente, né? Tanto é que nos relatos dos viajantes, eles falavam que a roupa das mulheres não chegavam a molhar o corpo durante a chuva. Então, quer dizer, devia ser realmente uma fibra muito resistente. A espécie de algodão, eu não sei muito falar aqui, mas ele chama Gossypium barbadense. É uma espécie nativa dos Andes. Olha só, chama Gossypium barbadense, né? É o nome dessa espécie nativa. Muitos biólogos estudaram, inclusive estudos muito recentes feito pela Embrapa, resgataram essa planta que existe, né? Tal, tem no Pantanal. Então, e ela veio dos Andes. Aí, a pergunta, né, que todo mundo fazia é, pô, como que veio parar aqui, né? Bom, uma pesquisadora de Mato Grosso, antropóloga, ela, daqui a pouco eu falo o nome dela, que eu vou pegar aqui, ela trabalhou a questão dos povos pré-históricos que habitaram a região do Pantanal, certo? E Caia Migliácio, infelizmente já não está entre nós, faleceu ano passado. A Caia, que foi minha professora, fiz curso com ela, ela desenvolveu pesquisa de povos pré-históricos que habitaram o Pantanal, fazendo escavações em cemitérios. Cemitério é o termo que a gente usa, né? Mas eram locais onde esses povos pré-históricos enterravam seus mortos, né? E ela descobriu, porque eles costumavam enterrar os mortos dentro de recipientes feitos de cerâmicas, né? Então era assim largos, né? Redondo, né? Uma espécie de bacia assim, né? Tal. E ali eles depositavam os ossos, depois de fazer uma série de rituais, tal, eles depositavam os ossos ali e depois, né, desses rituais feitos, tal, e dos ossos depositados, eles enterravam. Então, claro que isso era feito apenas para líderes, pessoas importantes, idosos, né, que tinham importância dentro da tribo, eles usavam esse tipo de enterro. No mais, todos eram enterrados normalmente em covas. Mas eles colocavam os objetos pessoais. Claro que, né, se eles enterraram com tecido, isso se perdeu, né? Porque o que restou foi apenas conchas, indumentárias, né, brincos, colares feitos de moluscos, né, do Pantanal, que mais? Dentes de animais, ossos de animais. Então, eles faziam esses adornos, que provavelmente eram confeccionados com artefatos feitos do algodão, né? Não resta dúvida disso, né? Outro dado interessante também é que eles encontraram dentro desses objetos muitos objetos andinos, de povos dos Andes. Então, acredita-se que esses povos trocavam ou realizavam uma espécie de comércio, é a palavra que a professora usa, né? Que eles trocavam essas mercadorias, né? Esses produtos, e dessa forma, acredita-se que as sementes chegaram até aqui, através dessas trocas. Assim como também o milho, né? Porque o milho é originário da América Central, e nós temos em Mato Grosso muitos povos indígenas que utilizam o milho. Quer dizer, como que o milho veio parar aqui, né? A não ser através dessa troca, né? Ou desse comércio realizado entre eles. Então, a principal explicação, né, para a chegada né, dessas sementes, né, desse algodão, né, primitivo, aí, vamos dizer.
E depois acredita-se que ele espalhou por outras regiões, porque nós temos aí várias tribos indígenas que utilizaram também essa forma, né, de tecer o algodão, né? Essas tribos, eles plantavam a mandioca, o milho, e em quase todos os relatos dos viajantes, nós temos o algodão presente nessas roças, né? Um viajante que passou em Mato Grosso, patrocinado pelo governo russo, ele saiu do rio Tietê e chegou até a região do Pará, né? Então, do Tietê ao Amazonas, vamos dizer assim, né? Ele percorreu Mato Grosso entre os anos de 1821 a 1829. Ele percorreu todo esse trajeto do Tietê até o Amazonas. O nome dele era Conde de Langsdorff. Conde de Langsdorff passou por Mato Grosso, né, através dessa expedição. E ele trouxe nada mais, nada menos do que um pintor chamado Hercule Florence, um pintor famosíssimo na Europa, porque essas expedições, quando eles viajavam pelo... Isso é século XIX, né? Então, quando eles viajavam por essas regiões inóspitas, entre aspas, né? Porque tinha índio, né? Então não é inóspita, mas assim, inóspita na visão deles, né? De vazio, né? De selvagem e tal. Qual era o objetivo deles? Era, claro, colher riquezas para mandar para o reino deles, né? Então, todas essas expedições científicas que passaram pela África ou pela Ásia e pelo Brasil, elas tinham esse objetivo, né? Porque elas eram patrocinadas por esses grandes impérios. Nós estávamos no processo da Revolução Industrial, né? Onde eles queriam matérias-primas, né? Para fornecer para as indústrias e tal. E essa expedição, ela passou por Mato Grosso, maravilhosa, porque Florence deixou muitos desenhos. E o chefe da expedição, que é o Conde Langsdorff, ele relatava, né, nos seus diários. Para você ter ideia, Mônica, eles pegavam objetos indígenas, pegavam artefatos, né, usados pelos índios, cocar, tal. Isso, que mais? Pegavam mostras de madeira, de rochas, plantas medicinais, né, que não fossem perecíveis, né, secavam, empalhavam animais, e tudo isso foi mandado para São Petersburgo. Hoje, o Museu de São Petersburgo, talvez eles conhecem mais a nossa história natural do que nós mesmos, entendeu? Que foi todo o material levado para lá. E nos relatos do Langsdorff e do próprio Hercule Florence, que ele acabou escrevendo um livro, né, chamado Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas, é um material assim riquíssimo para nós entendermos a presença do algodão, né, e da manufatura têxtil, né, em Mato Grosso. Muito interessante. Então, ele descreve minuciosamente, principalmente os povos guanás, que é a origem do traçado das redes, né, que nós temos até hoje. Ele cita peças, ele descreve, né, nos seus relatos que ele encontrou índias guanás vestindo as roupas. Ele coloca os detalhes das roupas, então muito interessante. É um material muito rico, né? Ele fala também de outros povos, como, por exemplo, os Umutinas. Os Umutinas, na região de Barra do Bugres, que eu acho que eu já falei deles também, né? Há indícios da prática da tecelagem durante o período pré-colonial, né? Deixa eu pegar aqui outra anotação que eu fiz aqui. Bom, e o interessante é que o algodão, portanto, ele teve essa origem lá na Cordilheira dos Andes, né? Então ele já era... Olha, eu não sei se você... Claro que você conhece, né? Mas
você sabe que os peruanos, né, principalmente os peruanos, usam muito aqueles chales, né, todo aquele material tecido, né, que eles usam, né, que é uma espécie de lame, parece tal, mas que é muito parecido com o que os índios guanás faziam aqui, né? Então não resta dúvida dessa ligação, né, feita pelos índios, pelos povos andinos, né, e para esses povos que vieram para cá. Os guanás provavelmente eram povos andinos, né? Muitos alunos perguntam, né, professor, por que essa ligação, né? Porque essa ligação entre a cultura que nós temos, né, dos povos nossos aqui com os povos andinos. Ora, acredita-se que os bororos, que todo nativos eles não são daqui, né? Porque o homem não é originário da América, né? Mas acredita-se que os bororos, que é uma das grandes nações, né, indígenas de Mato Grosso, junto com os Chavantes, acredita-se que eles tenham vindo dos Andes, quer dizer, são povos andinos, né, que vieram para cá.